Bom, um comentário agora sobre resistência e temperatura. O que acontece é que a resistência ela depende da temperatura, porque a resistividade depende da temperatura. A gente consegue escrever equações empíricas, como por exemplo essa daqui para resistência, para calcular a variação da resistência em função da variação da temperatura. E para resistividade é o mesmo processo. A gente já viu essa fórmula antes quando a gente trabalhou calorimetria. A gente usa então a resistência inicial, a gente usa uma constante chamada de coeficiente de temperatura do material, existe uma tabela para esses coeficientes, e aqui é a variação de temperatura. Para resistividade é a mesma coisa, resistividade inicial, o mesmo coeficiente e a variação de temperatura. Aqui só um comentário bacana, né? Conforme a temperatura varia, a minha resistividade varia também, mas se você tende a temperatura a zero, onde os átomos, aquela temperatura teórica onde os átomos deixariam de vibrar, a minha resistência não vai cair para zero, porque mesmo o elétron caminhando, ele vai colidir com os átomos do material e que vai oferecer resistência para ele, apesar de uma resistência muito baixa. Comentários sobre semicondutores. Existem alguns materiais que se comportam de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, aqui tem três, né? O carbono, o germânio e o silício. Quando você aumenta a temperatura desses camaradas, a resistência diminui. E no caso do carbono, isso acontece porque quando você aumenta a temperatura do carbono, mais átomos perdem elétrons. Esses elétrons vão contribuir com o aumento da corrente elétrica num condutor de carbono. Na nossa tabela de coeficiente de temperatura, esses coeficientes vão aparecer com um sinal negativo. Já os materiais supercondutores, eles apresentam uma propriedade bastante curiosa, que é a seguinte: abaixo de uma certa temperatura, a resistência pula para praticamente zero. Ou seja, o material praticamente deixa de oferecer resistência ao movimento dos elétrons. E essa queda de resistência, ela não é contínua, ela dá um salto daqui para cá. Esse aqui é o caso do mercúrio, beleza? Cuja temperatura crítica para começar a conduzir com resistência praticamente zero é de 4,15 Kelvin, ou seja, é muito baixa. Olha aqui a tabela de temperaturas para alguns materiais. Vamos agora fazer algumas considerações com relação à energia armazenada, dissipada, transferida pelos elementos do circuito. E a grandeza potência elétrica aparece aí. Então, vamos lembrar da mecânica que potência é uma medida de energia por unidade de tempo. Então você pega a energia consumida, ou a energia dissipada, ou a energia trocada, e divide pelo intervalo de tempo em que essa troca de energia aconteceu. A unidade é o joule por segundo, que recebe o nome de watt. Apresentando para você também o símbolo do resistor num circuito elétrico. E eu vou projetar aqui o meu circuito elétrico. Nesse circuito tem uma bateria, polo positivo e polo negativo. Esse aqui é o símbolo da bateria. São duas linhas paralelas, a linha maior é o nosso polo positivo, a linha menor é o nosso polo negativo, e elas estão estabelecendo a diferença de potencial. Então aqui a gente vai ter uma corrente do polo positivo para o negativo, lembrando que os elétrons estão caminhando do polo negativo para o polo positivo, contrário à corrente. Eu vou marcar 4 pontos em cima do meu circuito e fazer uma análise da troca de energia quando a corrente atravessa essas regiões. Então, por exemplo, quando a corrente vai do ponto A para o ponto B, que é justamente a nossa bateria, as cargas elétricas elas aumentam a energia de movimento. Ou seja, a bateria, que é dotada de uma quantidade de energia química, transmite essa energia para o movimento das cargas. Portanto, a energia química da bateria diminui e a energia do circuito como um todo aumenta. Entre os pontos B e C e D e A, existem os fios elétricos que ligam o meu circuito. A gente está considerando que os fios elétricos possuem resistência desprezível. Não oferecem resistência à passagem dos elétrons. Portanto, você não vai ter dissipação de energia nem troca de energia. E quando a corrente elétrica caminha do ponto C para o ponto D, as cargas vão colidir com os átomos do resistor, fazendo-os vibrar, causando vibração. Dessa forma, a energia das cargas diminui e a energia interna do resistor, que é a energia de vibração dos átomos, aumenta.
Em resumo, uma quantidade de energia química que estava armazenada na bateria é transmitida para o resistor. E quando a gente está falando de transmissão de energia, a gente está falando de potência. Ou seja, energia transferida por unidade de tempo. Então, a potência de transmissão de energia da bateria vai ser igual à potência de transmissão de energia no resistor. E é isso aí. Muitas vezes vai aparecer uma coisa chamada efeito Joule, porque afinal de contas o aumento da agitação dos átomos do meu resistor vai levar a um aumento de temperatura do resistor. Esse processo no qual a energia elétrica é transformada em energia interna do resistor é o que a gente chama de efeito Joule. Então, em todos os circuitos você pode esperar um aquecimento desse componente resistor quando a corrente elétrica está fluindo por aí. Cuidado para não queimar o dedo e nem danificar os seus componentes elétricos, se a corrente for muito alta. A gente vai fazer um exercício sobre isso daqui a pouco. Então aqui eu te apresento 3 fórmulas para calcular a potência. O livro-texto deduz isto aqui, faz uma análise um pouco melhor. Aqui eu vou te apresentar a fórmula direto. Então para você calcular a potência transmitida ou dissipada por qualquer elemento do circuito, você pega a corrente elétrica que está passando pelo elemento e multiplica pela diferença de potencial nas extremidades daquele elemento. Se você se lembrar da definição da resistência, você pode usar essa definição e substituir ΔV ou I aqui na fórmula, chegando a mais essas duas aqui. Ó. Bom, agora eu quero resolver 2 exercícios bem de aplicação dessas fórmulas, só para fixar as ideias. Então, o sistema de um aquecedor elétrico consiste na aplicação de uma diferença de potencial de 120 volts entre as extremidades de um fio de nicromo que tem resistência de 8 ohms. Essa é a resistência do fio. Determine a corrente conduzida pelo fio e a potência desse aquecedor. Vamos fazer o item rapidão. Pô, cara, eu tenho a DDP e eu tenho a resistência. Então, vamos aqui para a fórmula para definição de resistência, que é isso aqui. Então, se eu colocar a minha DDP de 120 volts, a resistência de 8 ohms, para descobrir a corrente elétrica, a minha corrente elétrica vai ser 120 sobre 8, 15 amperes. Para descobrir a potência, eu posso usar qualquer fórmula, qualquer uma daquelas 3. Eu posso utilizar o I, ver aí qual que você quer utilizar. Vamos pegar I vezes ΔV, que é mais rápido aqui. I vezes ΔV dá 15 vezes 120. E a potência do camarada é de 1800 watts. Item B. O item B é o que não pode acontecer. Se a gente conectar o aquecedor acidentalmente numa diferença potencial de 240 volts, como isso afetaria a corrente conduzida pelo aquecedor e a sua potência, supondo que a resistência permaneça constante. Bom, agora a resistência fica constante, muda a DDP, vamos ver a nova corrente. E o que acontece? A minha corrente nova vai ser igual a 30 amperes. Ó, a corrente dobrou. E a potência? Deixa eu mudar de cor. E a potência agora, a nova potência. A nova potência vai ser igual, vamos usar R quadrado aqui, R quadrado. A resistência continua sendo 8, a corrente é igual a de 30 ao quadrado. Então a nova potência vai ser igual a 7.200 watts. A potência, opa, com o meu perna do W. Você percebe que a potência aumentou 4 vezes, né? Por quê? Porque a corrente foi ao quadrado aqui. Ou seja, o fio ele vai dissipar 4 vezes mais energia do que ele dissipava ligado a 120 volts. Se o teu fio não está preparado para isso, ele vai derreter, porque o efeito Joule, o aumento de vibração dos átomos do fio vai resultar no aumento de temperatura e esse fio ele vai ser danificado e o teu aparelho vai queimar. Último exercício. Um aquecedor de imersão deve aumentar a temperatura de 1,5 kg d'água de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius, isso tudo em 10 minutos. Ele está operando em 110 volts, ou seja, ligado na tomada a 110 volts. Qual é a resistência do aquecedor? E calcule o custo do aquecimento da água, considerando 1 kWh valendo 3 centavos, é o preço do kWh. Bom, vamos por partes aqui, né? O que está acontecendo? Deixa eu desenhar aqui minha panela d'água, aqui tem água.
Meu aquecedor é o seguinte, vamos desenhar um circuito aqui, polo positivo, polo negativo. O meu aquecedor é um fio enrolado e a potência que ele dissipa vai ser igual à potência que a água absorve. Ou seja, a energia emitida pelo resistor na forma de calor é toda a energia que a água vai absorver. Então a gente pode escrever o seguinte, a potência emitida pelo resistor vai ser igual à potência absorvida pela água. A gente sabe calcular a potência do resistor e eu vou usar aqui o que eu tenho, né? Eu tenho o meu ΔV e eu quero descobrir a resistência. Então eu vou usar essa fórmula aqui, ΔV² sobre R. A potência de absorção da água, a gente vai ter que ir para a fórmula básica da potência, que é a energia dividida por tempo. Quanto de energia a água absorve num determinado intervalo de tempo. A gente conhece o intervalo de tempo, 10 minutos. Mas como é que eu calculo essa energia aí? Eu não sei se você lembra, né? Essa energia é calculada utilizando o calor sensível. Se você se lembrar da calorimetria, a fórmula do calor sensível é a massa da substância vezes o calor específico sensível, que é uma constante, vezes a variação da temperatura. E embaixo vamos colocar já o tempo em segundos. Tá? Isso aqui é o tempo em segundos. Fazendo essa conta, eu vou descobrir uma resistência igual a aproximadamente 28,8 ohms. Para a gente calcular o item B, deixa eu te falar o que significa essa grandeza aqui, ó, 1 kWh. O kWh é uma unidade de energia, ela vem da definição de potência. Potência é energia por tempo. Se eu jogar o tempo para lá, a energia é igual a potência vezes tempo. Para chegar nessa unidade de kWh, a gente está usando a potência em kW e o tempo em horas. Então, para o nosso exemplo, para a gente calcular a quantidade de energia, vamos pegar a potência, que foi dada por ΔV² sobre R, e multiplicar pelo tempo que a gente utilizou, 10 minutos. Só que eu vou passar para horas, essa aqui, 10 dividido por 60. Então, esse cara está em horas. Esse cara aqui ainda está em watts. Vamos só fazer a conta rapidão. Isso aqui vai me dar 420 vezes um sexto aqui, vai. Tá aí. Watt hora. Beleza? Bom, para passar para quilowatt, vou escrever desse jeito, né? Então, você tem que aparecer um fator 1000 aqui. Eu vou escrever desse jeito. Aqui está o fator 1000 kW, só que aí também aparece o 10 a menos 3, né? Porque se eu multiplicar isso aqui por isso, eu volto a ter o que eu tinha em cima. Muito bem, agora a gente faz uma regra de 3 simples, né? 1 kWh equivale a 3 centavos. Então, essa quantidade de kWh, que é alguma coisa próxima disso, me dá o custo da energia que eu utilizei. Então, se você fizer essa conta, X vale aproximadamente 2,1 vezes 10 a menos 3 centavos de real. É isso aí, é o preço da energia consumida.